começou, tá? Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Né? Acredito que todos já frequentam, né, essa casa. Quem está aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Tá? Mais alguém? Só esses dois? Só os dois? Tá. Então, muito bem-vindo a essa casa. Tá? Hoje nós vamos, como de rotina, a gente sempre dá uma palestra antes sobre os florais, principalmente para aqueles que estão vindo pela primeira vez, mas mesmo aqueles que já estão frequentando, sempre é bom, né? Como diz meu marido, acaba virando um mantra, né? Essa questão dos florais que é tão importante, tá bom? Então, vamos iniciar, né? A terapia floral ela é uma expressão de amor do reino vegetal aos seus irmãos da criação. Aqui são as referências que nós pegamos, né? Que a gente sempre pesquisa para poder estar passando para vocês com precisão. Então, a história do surgimento do trabalho de florais no Centro Espírita Ismael, né? Então, assim, a história dos florais aqui na Casa Espírita, né, no Centro Ismael, tem mais de 20 anos. Então começou, eu tive o privilégio de fazer parte dessa equipe, né, como as outras colegas também. Começou com um convite, né, da espiritualidade, que se deu o nome Grupo Flor de Luz, para que fizesse um trabalho social, né, aqui, para que pudesse atender todos os irmãos necessitados. Então, na época, viemos, né, Otília, Filomena, Ana Maria já desencarnada, e mais outras duas, né? Acho que a Maria não é da época, né? A Maria Ângela, enfim. E aí começamos esse trabalho. Você estava, né? A Maria Clara, né? E aí, assim, nós começamos, né, esse trabalho. Na época havia até, assim, o trabalho com o terapeuta e com a espiritualidade. A gente dava as orientações para as pessoas e tinha o trabalho com a espiritualidade de terça-feira. E por fim, né, houve uma necessidade de que ficasse mais coisa da psicografia. E assim foi feito, né? E então por que acolheu, né? Essa casa acolheu? Por conta das necessidades das pessoas, dos irmãos, das irmãs necessitadas, e que pudesse acolher e fazer esse trabalho social com os florais. E lembrando, aí, né, como diz, né, sempre a Otília, mas e o que os florais têm a ver com a casa espírita e tal? Olha, os florais, ele tem uma conexão muito grande, uma sintonia muito grande com a doutrina espírita. Não só com a doutrina espírita, né? Ele tem uma conexão com a questão da psicologia, né? Principalmente da psicologia positiva. Ele tem essa conexão com as aflições do ser humano. Então, ele está dentro das práticas integrativas complementares. Como acho que algumas pessoas já sabem, né?
como tem a homeopatia, como tem a acupuntura, como tem o reiki, a auriculoterapia, enfim. Tudo dentro das práticas integrativas complementares. Né? Então, o trabalho desta casa, do centro aqui, ele faz um acolhimento fraterno, ele tem o Evangelho e Terapia, né, que são as palestras, o tratamento espiritual, que nós sabemos, é o passo individual e coletivo, fluidoterapia, né, que são a água, né, as águas fluidificadas, estudos continuados das obras de Allan Kardec e seus seguidores, e a biblioterapia, produções da doutrina espírita. Hoje a gente chama tudo de terapia, né? A gente vai... Por quê? Porque acaba sendo uma ajuda, um tratamento, né? E os florais também aqui nesta casa. Então já tem, assim, por ano, né, mais de, não sei a quantidade exata de distribuição de... Não, hoje a gente não cataloga, mas houve ano, né, que distribuiu mais de 3 mil. 3 mil. Mais de 3 mil para as pessoas que aqui chegaram. Agora você imagina, 3 mil há 20 anos. Há 20 anos, né? E hoje os florais de Bach, ele está sendo bem, a maioria, assim, acredito, uma grande maioria já sabe o que é, né? E tem vários sistemas, né? Não só o de Bach. Então, os benefícios, né, que a terapia floral vai dar para todos nós, né? Além de uma terapia vibracional, né, ela é uma terapia consensual, assim, de consciência. Ela traz à tona a consciência aquilo que está oculto e que está nos trazendo, muitas vezes, sofrimento, aflições. Eu diria assim que os florais, ele vai assim, ele acessa o campo de virtudes da alma, auxilia o processo de autoconhecimento. Então, ele nos leva à consciência aquilo que nós estamos precisando. Aí, nós vivemos no estado de sombra e luz. Isso é normal, faz parte do ser humano, né? Então, os florais, ele vai, como se ele fosse assim, equilibrar essas emoções, junto à nossa consciência, para ver aquilo que a gente precisa ir modificando. Então, ele vai trabalhar a questão das nossas virtudes, porque todos nós nascemos com essas virtudes. E o nosso ego, né, para atender às necessidades da sociedade, né, do dia a dia, acaba desviando um pouquinho. E por isso que fala que traz tanto sofrimento para a gente. É quando a gente se desvia do nosso propósito de vida. Então, os florais, ele vai nos ajudar a trazer esse propósito para a nossa vida. Né? Bom, o Dr. Bach, ele catalogou 38 essências e dividiu em 3 grupos. 12 curadores, né, indicados para tipos de personalidade, ou seja, os temperamentos. 7 auxiliares indicados para estados crônicos, ocorrido por doenças ou situações vividas por longos períodos, causando um certo estado de acomodação com os ditos estados. E 18 complementares indicados para atuação... 19, eu falei o quê?
Você falou 18. 18? Tá. 19 complementares indicados para atuação em campos nossos mais espiritualizados. Ou seja, situações vividas nessa ou em outras vidas, né? Que nos marcam profundamente, que fazem com que reajamos, às vezes, sem mesmo entendermos o porquê. Então, olha que interessante. Ele catalogou os curadores, nossa personalidade, nossos egos, né? Os auxiliares para algumas, digamos, doenças mais crônicas, embora ele não haja assim, ele não é diretamente para aquela doença. Mas como ele vai trabalhar com os 19 complementares, que é uma parte mais sutil, mais espiritualizada, e nós sabemos que as nossas doenças começam no nosso mental, energético, depois ele vai para o corpo, que somatiza. Então, os florais, ele já vai contribuir para que essas doenças não venham. Então, lembrando que nada é 100%. E lembrando que florais não tira nenhum medicamento, tá? De quem está já fazendo tratamento com o médico, ok? Ele é, por isso que a gente chama, terapia integrativa complementar. Ele complementa, ele ajuda, e muito, porque assim, a gente acompanha esses anos todos, 30 anos de atendimento com as pessoas, na área da psicologia, e a gente vê o quanto esses florais colaboram, né, para o processo terapêutico também. Então, às vezes, a pessoa demora para poder acessar a consciência dela no processo terapêutico. E às vezes, assim, muitas vezes com os florais, isso vem mais rapidamente para que ela possa trabalhar e não ficar tanto tempo, talvez, é de cada um, né? Então, muito importante quem toma medicamento controlado para que não retire nenhuma medicação, a não ser que o médico retire, tá certo? Bom, então vamos correr um pouquinho aqui, eu gosto muito de... Isso você já falou? É um educador de almas, né? Ele amplia a nossa consciência, né? Nos nossos campos das virtudes, ele nos auxilia, né? No autoconhecimento e na harmonia interior. Aqui o agradecimento, né? A equipe de luz. Kardec, ele é, né, o professor do Espiritismo. Dr. Bach foi médico, pesquisador, trabalhou com homeopatia, né? Ele não estava contente, ele era um médico ortodoxo, normal, aí ele não estava contente na época. Aí foi para a homeopatia, fez muitas pesquisas, mas ele achava que tinha algo mais. E aí foi quando ele descobriu os florais, certo? Bom, ele descobriu, né, observando as pessoas, seus pacientes, né, recuperando a saúde mental e espiritual. Sempre foi encontrar uma nova forma de cura. Os temperamentos, um jeito de nos ajudar a identificar nosso tipo de temperamento básico. Quando estamos doentes, usualmente nos comportamos de modo próximo ao nosso temperamento, né? Ou seja, lembrarmos quando nós fomos criança, e quando a gente fica doente. Aí dá bem o nosso temperamento. Como que eu fico quando eu estou doente, como que eu fico? Né? Quando eu era criança, eu era carente, eu era espivetada, eu era falante, ou eu não era, enfim. Então isso vai mudar um pouquinho o nosso temperamento. E
E hoje nós vamos falar sobre a essência do Holly, tá? O Holly é uma essência muito importante. As outras também são, mas ela é do azevinho, mirto espinhoso, né? Que é o nome científico dele embaixo. A assinatura da planta o Holly é mais um arbusto do que uma árvore. Tende a crescer em feixes ao redor de campos e floresta, em solo rico em ferro. As folhas de Holly expostas à luz são arredondadas, grossas, duras e brilhantes, como se estivessem enceradas. Não ausência de claridade, a folha se alonga e se curva, formando espinhos para maximizar a absorção da luz. Os espinhos afiados espetam e fazem sangrar, além de serem quase que indestrutíveis, animais jamais tentam comer Holly. O que lembra esse Holly? Alguém lembra de alguma coisa? Exatamente. Exatamente. E aqui ele foi preparado pelo método de fervura, né? Porque tem dois métodos, pelo solar e pela fervura. Ele é fervura. E olha só a visão mitológica de Holly. Planta sagrada, em especial para os gauleses, não só pelas propriedades, como pelo seu uso nas festas natalinas europeias, onde entrelaçadas ornamentam as comemorações. Seu crescimento é muito lento, chegando até aos 10 metros de altura e 300 anos de idade. Ele é utilizado para ornamentação do Natal, né? Olha ali como que ela chama mesmo? A guirlanda. Bom, os distúrbios do Holly, né, na fitoterapia. O seu sabor amargo frio contém tanino e iricina, o que lhe dá poder de atuar nas questões de tensão, febre, problemas intestinais, tremores, irritabilidade, problemas estomacais, superexcitação psíquica e perda do senso moral. Bom, o Holly, ele está no grupo de hipersensibilidade a influências e opiniões externas. É do grupo dos 19 complementares. Holly está no grupo sutil. Ele vai atingir mais na questão da espiritualidade, daquela... Sabe aquele assim, quando a gente faz aqueles tratamentos? A pessoa está na terapia psicológica, psicoterapia, está no psiquiatra, está fazendo os tratamentos, tudo. E ela melhora. Por que será? Por que será? Isso eu já constatei em atendimentos. Por que aquela pessoa, né? Então, ele é do grupo sutil da alma. O que está precisando para essa alma desabrochar? Né? E olha só que legal. O estado negativo é ciúme, raiva e ódio. Quem está no estado negativo de Holly, ele está naquela frequência de ciúme, de raiva e de ódio. Não que essas emoções, sentimentos não sejam normais, tá, gente? Isso aí faz parte do ser humano. Faz parte a gente sentir raiva, ódio, ciúme. Mas assim, né? Quem nunca? Quem nunca? Né? Aqui nós estamos falando do sentimento que fica. Ok, eu senti raiva, tal, não sei o quê. Ai, que raiva, não sei o quê. Tem que passar. Tem que ir embora. Mas não passa. Fica. Aí é um problema da alma. E o Holly vai ajudar
né? A desfazer, vai contribuir. Então, os que vêm às vezes atacados por pensamentos como inveja, ciúme, vingança, a suspeita, tais pessoas podem sofrer muito, sendo que, com frequência, não existe uma causa real para a sua infelicidade, mas sentem muitos desgostos. Não tem pessoa assim, eu não sei o que acontece comigo, não está bom, né? Não estou bem comigo. Bom, pessoas com emoções muito fortes e negativas, no estado negativo podem agredir violentamente. A pessoa, como ela não tem esse controle, né, das suas emoções, dos seus sentimentos, a pessoa que tem um ódio, né, uma raiva, e ela não tem esse controle, ela agride. Agrediu, perdeu a razão, né? E a agressão é verbal, não é só física, não. É verbal, é uma palavra, né? Não... né? Dito, falando, né? É uma falta de empatia com o outro, não é? É uma brincadeira desagradável. Aquela brincadeira ácida, sabe a brincadeira ácida? A brincadeira ácida é aquela que você faz com a pessoa, Desqualifica o outro. desqualifica o preconceito, né? Enfim, aquela piadinha que você, né, deixa a pessoa lá embaixo, porque tem brincadeiras saudáveis e tem brincadeiras ácidas, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então as palavras-chave e expressões eu realmente odeio meu irmão. Ele me irrita desde que nasceu. Minha mãe fez tudo por ele e ainda o trata como bebê. Ela nunca me notou muito nisso. Então assim, tem os ciúmes, mas eu vejo assim que é comum, normal. A gente não pode também atribuir, porque o irmão está com ciúme. Não, peraí. Tem casos e casos, né? Por isso que é bom sempre estar tendo uma orientação psicológica. Claro que o nascimento de um irmãozinho vai causar ciúmes. Aí você vai com uma orientação psicológica para que essa família receba as orientações necessárias para aquela dinâmica familiar. E às vezes, às vezes não, muitas vezes resolve com uma orientação. Então, aí no caso do óleo, são para casos mais, digamos, crônicos, endurecidos, de alma mesmo, né? Bom, é aquela criança agressiva que belisca, bate, morde os amiguinhos na escola, né? Quando contrariada, frequentemente fica com raiva, com desejo de vingança. Quando nasce o irmãozinho, mostra enciumada, né? Está dentro disso que eu falei, né? Então tem casos e casos. Nós não podemos generalizar. Então, meu filho foi lá, bateu. Não, às vezes uma orientação dos avós, né? Numa pessoa mais experiente, resolve. Não resolveu, role para ele. Entendeu? Mais ou menos isso. Bom, especificações do floral. Olha só, o estado positivo de Role é amor e bondade. Por isso que eu disse. Ele é um dos mais, assim, que a gente vê, que ele abrange tudo, né? Amor e bondade. O que é doutrina? O que as pessoas buscam? O que todas as religiões buscam? É isso, né? Viver com fraternidade, né? Então, Role abre o coração e nos une ao amor divino. Role vai trazer a aceitação de tudo o que passamos na vida, abrindo o coração para o amor, tornando a pessoa generosa, carinhosa, amável, com grande sentimento de compaixão. É o que a gente precisa, né? Mas a gente até chegar no compaixão, né? A
É uma estrada, não é? Capaz de dar sem exigir nada em troca. Esse floral é para os extremos entre a sombra e a luz. Contribuições da psicologia positiva para o floral. As virtudes principais: amor, afeição viva, né? Zelo, cuidado, forças pessoais, que vai, né? Vir à tona, bondade, generosidade, proteger e ajudar aos outros, assumindo interesses alheios como se próprios fossem. Aí a gente vai ver que é a empatia, né? A empatia pelo outro é você se colocar também no lugar do outro, ver o que o outro está precisando, nutrir sentimentos profundos e duradouros, valorizando relacionamentos próximos e íntimos, sendo capaz de receber de outra pessoa também. Inteligência social e emocional. Olha o que Oli vai fazer com a gente. Ele vai despertar, vai ajudar aqueles mais endurecidos a despertar essa inteligência emocional que hoje tanto falamos, né? Tanto se fala, né? Inteligência social e emocional. A empatia e sociabilidade, capacidade de modelar o comportamento, comparando-se às pessoas através da percepção do estado de espírito e temperamento alheio. Né? E o que a mensagem espírita, da doutrina espírita, vai, né, fazendo uma comparação do rolo? O que ela vai nos dizer? O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz é: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos e sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Olha só, ela é alcançada quando nós combatemos o nosso orgulho e egoísmo. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta. A aproximação de um amigo ou de um inimigo. Não é assim, gente? Não tem. Gente, vamos ser real. Não tem, às vezes, lugares, pessoas que você chega, dá não sei, não bate muito, né? A sintonia, a frequência. E tem pessoas que você tá perto e quer ficar perto o tempo todo. Tem a ver com nossas frequências, né? Tem a ver com o que a gente vai sentindo, não é? E aí, a mensagem da doutrina espírita para o Florioli é: amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção. É incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, gente. Olha que bonito isso. É desejar-lhe o bem, é regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender a mão segura em caso de necessidade. É isso, gente. Quem nunca, né, teve? Mas, o que eu preciso? Deixar meu orgulho de lado. Eu não preciso estar com a pessoa, mas se essa pessoa precisar de mim, eu vou estender a mão. E não fazer uma retaliação, e não uma vingança. Isso é amar os nossos inimigos, gente. Não é? Como
Como muitas vezes a gente já tivemos experiências assim, a pessoa puxa o seu tapete, principalmente trabalho, né? Puxa o seu tapete, faz não sei o quê, faz... Aí quando você está numa posição melhor e a pessoa está ali, se o seu orgulho, egoísmo, tiver muito, né, com você, você vai, agora ela vai ver. Isso não é amorzinho. Agora, se eu tenho uma possibilidade de estender a mão e fazer uma reconciliação, isso é deixar meu orgulho de lado, né? E meu egoísmo. É fácil? É fácil? É fácil? Não é. Mas é um treino. E os florais e a doutrina espírita, ela faz um convite para esse treino. Eu costumo dizer que os florais é uma vitamina para a alma. Tá? Então, é abster-se nem em palavras, em ações, de tudo que possa prejudicá-lo. Quer dizer, quem quer faça isso, cumpre as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. E é isso, gente. Acho que dessa vez eu não passei muito, só 2 minutos. Né? Tá excelente. É porque eu gosto de falar, tinha mais coisas para falar, mas não fica para... Tá? Então eu agradeço a todos, tá? Pela paciência, né? E eu acho que assim, cada sábado que um vem falar aqui, é como diz mesmo, é um mantra para a gente ir assimilando tudo isso. E nós estamos aí na caminhada, né, gente? Para ir melhorando a cada dia, tá? Muito obrigada, viu? Bom dia a todos e a todas. Hoje quem vai fazer a nossa conversa Quem vai fazer a nossa conversa é a Edna. Falar sobre a justiça, tá bom? E que todos tenham uma ótima semana. E nós ficamos muito mesmo felizes de todos aqui hoje no feriado e a gente aqui buscando Jesus. E podem ter certeza que ele todo o tempo está conosco. Muito bom dia a todos. Veio algo aí? Tá, né? Não, você vai ter. Oi. Teste, estourou, né? E também muito alto, ninguém merece, né? Deixa eu ver aqui, eu fui nesse evangelho aqui para saber onde é que eu não posso andar muito, senão sai aí do... Então, hoje nós vamos falar da lição 7 desse livro, tá? Jesus e a Atualidade. São 20 mensagens que vai falar de Jesus com temas atuais, né? Então, hoje, o tema é Jesus e Justiça. Então, vamos caminhar, né, por esse tema. Vamos ver aqui o que Joana de Ângeles nos traz dessa associação de falar de Jesus com a justiça. Objetivo da justiça, isso aqui ainda não é Joana, tá? Reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando útil a sociedade na qual se encontra. Certo? Então, justiça, segundo o nosso dicionário, seria isso, tá? Então, reparar o dano e corrigir o infrator. Reparar é consertar. Corrigir é dar ou adquirir forma correta ou melhor. Então, vamos caminhar aqui pela justiça humana, por enquanto. Isso aqui é da justiça humana. Justiça e educação. A justiça trabalha em favor da educação. Olha que interessante. A justiça trabalha em favor da educação, utilizando-se de métodos disciplinares, inclusive limitando a liberdade do delinquente, daquele que precisa de reparação, né?
a fim de poupá-lo, bem como a comunidade, de males mais graves. Então, é responsabilidade das leis humanas, né, ajudar aquele que vai contra as leis. Isso é um processo educativo. Olha a responsabilidade que é essa questão. O delito resulta do desrespeito aos códigos estabelecidos de leis que regem os povos, propiciando direitos e deveres iguais aos indivíduos. Quando a justiça se corrompe, o homem desatina e o abuso da autoridade conduz aos extremos da sandice. Então, voltando lá, se nós caminhamos numa sociedade, estamos sujeitos às suas leis, aquele cidadão, né, aquele ser humano, independente dos postos de poder que tem, se ele sai das leis, ele precisa da disciplina, para que aquela alma, aquele ser imortal seja educado para o bem dele mesmo, certo? E aí, quando fala direitos e deveres iguais, a gente lembra da justiça divina. Essa não é imperfeita como a nossa dos humanos. Essa não é. Nós temos que ter essa certeza. Por isso, é pressuposto de quem se diz espírita ou é simpatizante do espiritismo, o pressuposto é crer ou saber da existência de Deus. Senão, tudo que eu estou falando não tem muita base. Sociedade justa. Todos desfrutam de oportunidades iguais de progresso. Olha o que Jona fala. Todos desfrutam de oportunidades iguais de progresso, face a uma idêntica distribuição de rendas. Nela, o forte ampara o fraco, o sadio socorre o enfermo, o jovem ajuda o idoso, comportamento natural decorrente de uma consciência clara de dever, que estabelece a felicidade como consequência da solidariedade entre as diversas criaturas. Então, esse é o mundo ideal, né? Então, quando nós não estamos vivendo essa situação ideal, há sofrimento. Há sofrimento. E é por isso que a gente percebe tantos sofrimentos hoje em dia. Então, qual que é o processo? Como é que nós vamos viver e conviver na sociedade sabendo que existem as leis de Deus, né, as leis divinas e as leis humanas? Como é que é esse processo para mim? Como é que eu vou lidar com isso? Alguém tem alguma sugestão? Não é prova, ninguém vai reprovar aqui. Vamos lá. Qual é o processo? À medida que o homem desenvolve os sentimentos e a inteligência se aprimora. As suas leis são mais brandas e a sua justiça mais equânime. Então, a Joana de Ângeles diz assim claramente: não adianta só desenvolver aqui ou só desenvolver aqui. Tem que ser os dois, para que a gente tenha progresso espiritual em cada ser que somos, né? Em evolução, em aprendizes, e somos imortais. Vai contar com o amor, né? O amor mesmo. Sim, exato. Eu acho que ela vai chegar nisso, né? À medida que o homem desenvolve os sentimentos, a inteligência, aqui eu já falei. Agora ela vai passear um pouco na história da evolução, tá? Nos povos primitivos, entre aspas, a lei do mais forte. Alguém tem dúvida dessa história? Se alguém sabe um pouquinho da história,
Tinha um professor meu que falava, a gente pode não saber nada da história, mas a história sabe tudo da gente. Não é verdade? Nos povos primitivos, a lei do mais forte prevalecia, substituída mais tarde, quer dizer, prevalecia, a lei do mais forte, era assim, né? Substituída mais tarde pela condição absurda da hereditariedade, até alcançar os elevados princípios sociodemocráticos, nos quais a responsabilidade pessoal tem prioridade na ação livre dos seus membros. Então, ela tá dizendo que antigamente era a lei do mais forte, depois veio a lei da hereditariedade, e quem não sabe, aqui mesmo no Brasil, né, de determinadas regiões do país, né, onde aquelas famílias mais violentas, né, ia fazendo acontecer com as inimigas e assim por diante. Aqui no nosso estado também. É longo ainda o caminho a percorrer, para que seja alcançado o respeito do homem pela vida, pelo próximo, pela natureza, pela justiça, sem arbitrariedade e sem punição. Mas estamos adquirindo esse conhecimento ou reforçando esse conhecimento. Então, conforme os espíritos superiores dizem, não pode mais alegar desconhecimento, nem um que está ouvindo aqui, nem eu, né? E já li, já reli, né? E que estou agora reforçando isso aqui. Não posso alegar desconhecimento em relação a isso. Exemplos de Jesus, é a Joana que traz. Sua atitude para com as pessoas era sempre a mesma. Aí, ele não fazia diferença entre o que está agindo de acordo com a lei do delinquente. Ele olhava o ser humano. Ele não era favorável ao erro, mas ele sempre via o ser humano. Não para passar a mão na cabeça, não. Lembra lá que a gente falou que o que está fazendo uma coisa errada, ele precisa sim da correção? Jesus não deixava passar a mão na cabeça, mas ele acolhia o ser humano. Sua atitude para com as pessoas era sempre a mesma, de benevolência, com o objetivo da educação. Sempre a educação. Tá? E a benevolência com o objetivo da educação nem sempre ou nada sempre é passar a mão na cabeça. É mostrar onde é que tem que arrumar, reparar. História de seus exemplos. A Nicodemos, que era doutor da alta câmara do Sinédrio, concedeu uma entrevista, nada diferente daquela que facultou a Zaqueu, o cobrador de impostos, ou a convivência com Lázaro e suas irmãs em Betânia, ou ao ladrão na cruz que lhe buscara apoio. Então aqui está trazendo alguns personagens da Bíblia, né, para quem conhece um pouquinho, né, como é que Jesus tratava esses personagens. E como é que Jesus nos trata hoje? Porque nós somos espíritos aprendizes. Ninguém aqui é perfeito. E não adianta chorar aquele que tem mecanismo de defesa de perfeição. Se culpar quando fez alguma coisa errada. Vê o erro que fez, repara e vai para frente. Né? Porque estamos em aprendizado. Adúltera ou vendedora de ilusões, ou aos sacerdotes que o interrogavam, ou aos saduceus hábeis, ou aos fariseus hipócritas, sempre concedeu o mesmo tratamento. Então, independente de posição social. Independente. Quando repreendeu e incentivou, repreendeu os que tentavam envolvê-lo em ciladas sofistas, e o pessoal não sabia com quem lidava, né? Fazia uma pergunta para ele, achando que ele já não sabia o que era a intenção daquela pessoa, né? Ele era Jesus, né? Então, quando repreendeu os que tentavam envolver em ciladas sofistas, comprometedoras, usou de energia, sem esquecer da compaixão. Aqui, Jesus estava vendo aquela alma que precisava da educação. Aquela repreensão era no sentido de fazer com que aquela alma despertasse. Por
sabê-los enfermos da alma, da qual procedem todos os fenômenos do comportamento. Então, até na repreensão, Jesus tinha compaixão. Jesus entendia que aquela alma não estava alcançando aquele ato naquele momento. Assim como nós, às vezes nós não alcançamos algum ato equivocado que fazemos. Nós não alcançamos. Então, se tem algum emissário, ou se tem um mentor, um anjo guardião que nos alerta, e os florais ajudam nisso, tá? Vamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Num período de arbitrariedades, foi magnânimo. De abuso do poder, falou sobre a renúncia à arrogância. Aqui Jesus fazia que nem o floral, né? O floral não vai contra nada, não é anti-inflamatório, antifebril, não. Né? Jesus mostrava o lado virtude, né? Então, olha só. De abuso do poder, falou sobre a renúncia à arrogância. E fez-se humilde. Ele fez-se humilde. Quem se pretende ser seguidor, né, de Jesus, uma coisa que a gente tem que aprender, claro que amar é sempre, né, mas uma coisa que a gente tem que aprender, quem gosta de ser servido, vai ter que botar a chave para servir. Jesus veio servir. Então, mudemos a chave se nós pretendemos ser seguidores de Jesus. Quem gosta de ser servido vai ter que mudar essa chave. Se quiser, né, ser realmente trabalhador na seara do Cristo. Fez-se humilde. De exploração ensinou a generosidade e viveu-a. O que é muito legal nos ensinos de Jesus é que ele exemplificou as ações dele na prática. Na prática. Propôs que a nossa não fosse a justiça dos fariseus, que moralmente doentes, olha só, que moralmente doentes, né, fatigava, aborrecia os fracos, explorava as viúvas e as crianças, aproveitando-se da situação, eram moralmente doentes. Eles iam lá nas sinagogas, pregavam, mas era da boca para fora. E quando Pilatos queria lavar as mãos culpadas pela fraqueza do caráter, está percebendo a ação de Pilatos? Fraqueza do caráter, lhe disse que tinha poder e autoridade sobre ele, sobre Jesus, recriminou-lhe que estes lhe haviam sido concedidos, desde que, por sua vez, ele também se encontrava sob uma condução maior. Por quê? Porque ele falou, né, o meu reino não é deste mundo. Né? Porque Pilatos fez uma piadinha com ele, né? Mas falou, mas cadê seu reino, né? Não é você o rei, né, dos judeus? Ele falou, meu reino não é deste mundo. Mas Pilatos e aquele pessoal não entendia nada que ele estava falando. Porque o verdadeiro poder, a excelente justiça, vem de Deus. Vem de Deus. Aí Joana manda uns recadinhos, porque Joana é legal, eu gosto muito dessa autora espiritual, por quê? Porque ela cita os problemas, ela desenvolve os problemas e depois ela dá receitinha de bolo. Então vamos lá nas receitinhas de Joana, né? Emaranhado nos próprios erros, e quem, como diz a Ruth, e quem não, né? Emaranhado nos próprios erros e tropeçando nas malhas da incompleta justiça humana, reeduca-te. E lembrando agora que às vezes reeducar-se significa uma repreensão vindo de fora, certo? Às vezes a gente está no caminho errado, alguém repreende, a própria lei às vezes repreende. Às vezes a gente precisa ficar preso fisicamente falando. Reeduca-te, é isso que ela está falando. Vítima das circunstâncias infelizes que te pesam,
confia em Deus e aguarda. Aí é prova de fé. Aí é prova de fé. Injustiçado e sob arbitrária cobrança, não te desesperes. Agora aqui eu vou ter que pegar uma fala. Ai, como eu estou injustiçado, aconteceu isso comigo, aquilo outro, mas eu sou tão boazinha, né? Eu só faço bem, eu estou na caridade, eu estou na doutrina espírita, né? Por que vem uma injustiça tão grande assim? Bom, se eu estiver bem na doutrina espírita entendendo, eu vou saber por quê, é isso que eu vou passar. Se a gente não tem nenhum erro praticado aqui, né, com certeza do ser imortal nós temos. Porque senão, ou a gente sabe que Deus, que a justiça divina é justa, é verdadeira ou não. Certo? É bem claro e bem didático isso. Se eu não fiz nada, estou sofrendo injustiça. Se eu não fiz nada para isso, estou sofrendo injustiça nesse período de encarnação, alguma coisa eu já pratiquei em vidas pregressas. Anima-te por teres de suportar as injustiças. A verdadeira desgraça consiste em cometê-las. Isso é de Pitágoras. Pague agora o que esqueceste de regularizar ontem, certo de que a falência das leis terrenas não te exime de ser alcançado pela divina justiça. Tem várias passagens, eu não lembro se é no Evangelho, que diz que muitos dos nossos erros e falhas, às vezes, pela lei humana não é considerado falha, então a gente passa impune, né? Mas pela justiça divina, sim. Então, tenhamos aí a questão da autoobservação, não para julgar e condenar e ficar na culpa, porque a culpa não resolve para nada se eu ficar passeando nela. A culpa só resolve eu reconhecer o erro e andar para frente. O que eu vou fazer com isso? Melhor que estejas sob reparação de compromissos, dos quais não te recordas, aquilo que eu estava falando, né? Do que gozando de liberdade física, mas carregando a consciência culpada e se esconde na ilusão. Então, às vezes a pessoa, como role, né? Ah, não sei por que eu estou sentindo aquele mal-estar. Se não tem causa, alguma coisa da alma, é como a Ruth estava falando do role, alguma coisa da alma aí está pegando. A real justiça sempre encontra o infrator. Acreditem ou não. Por tua parte, ser justo, equânime para com todos, tomando como modelo de comportamento Jesus, que nunca se recusava. Reconhecendo que os homens se diferenciam pelas suas conquistas intelectuais e morais, e que a hierarquia na qual se encontram é de aquisição pessoal, não dá fazer jeitinho brasileiro, e sem arrogância ou privilégios, a todos proporcionava as mesmas condições e oportunidades, jamais se excedendo com qualquer um deles. É uma caminhada, como diz outro, né? Nós nascemos sozinhos, lá na barriga da mãe, mas nós nascemos sozinhos e iremos desencarnar sozinhos. A experiência é pessoal. E assim devemos pensar no nosso processo também, enquanto estamos aqui. E acabou. Agora a Ângela vai fazer o mantra. Vai fazer o mantra aqui do Evangelho, da importância do Evangelho no lar. Bom, alguém pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Bom, é um mantra mesmo, porque com o tempo apareceu mais a espiritualidade nos pedindo
que nós fizéssemos um momento de orientação de Evangelho no Lar. Aqui a gente vai com tudo que acontece nas indicações nos trabalhos mediúnicos. Por que a gente tem que falar de Evangelho no Lar? Porque a gente só vai entender o plano espiritual estudando. É muito legal falar assim, o espiritismo é maravilhoso. Eu vou lá, vou tomar passe. Tudo bem. Gente, olha, eu não sou nem espírita, mas tem cura. Mas não é a função do espiritismo. Sinto falar assim, vamos desmistificar, desconstruir e vamos começar do zero. O que é o real espiritismo? O espiritismo veio para ampliar a nossa consciência, nos trazer pé no chão, nos fortalecer a fé raciocinada. Ninguém vira anjo porque morre, nem os que foram, nem nós, nem os outros. Não vira anjo. Só que o Espiritismo fala assim, o nosso destino enquanto espírito é ser seres angelicais. E para nós chegarmos a essa conclusão, é preciso de reencarnação. Por isso que o Espiritismo nos convence que nós não vamos fazer isso numa existência só. Como é que nós vamos, numa existência só, fazer uma avaliação assim? O natimorto, como fica? A criança que morre, como fica? O que mata, como fica? Porque Jesus, hoje foi falado, ele olhava o espírito. Então ele olhava para todos nós, independente da nossa condição de saber ou não. Então, só que a gente tem que pedir e obtereis, buscai e achareis. Nós precisamos buscar essa informação para nos convencer dessa realidade que existe. Então, o Espiritismo não é para gente fraca. É preciso ter coragem. Não é para... Deus vai me mandar. Deus vai me intuir. Deus vai resolver. A espiritualidade vai resolver, não vai não. De jeito nenhum. E nós aqui somos um centro que tem como propósito alargar essa consciência e cutucar mesmo, e motivar mesmo. Motivar mesmo. Pega se quiser. Porque nós não vamos poder falar que nós não fomos orientados, que nós não fomos motivados, mas o convencimento é da nossa vontade. Então está na nossa mão a caminhar. Eu vou para a escola, eu estudo se eu quero. Eu estudo até quando quero. E eu faço do meu diploma o que eu bem entender. Se eu vou guardar e não utilizar. Meu filho uma vez falou assim, vou parar. Eu falei assim, vou parar. Você pode parar. Você sabia que você ocupou o lugar de quem queria e não teve?
O problema é seu. Você sabia que é assim? A gente tem que jogar na consciência. E o outro pega ou não. Isso é espiritismo. Isso é conduta de alguém que já entendeu que a gente vem para fazer uma diferença, para deixar um rastro. E a gente só se sedimenta no Evangelho. Então, o Evangelho no Lar é uma profilaxia para as nossas doenças mentais, espirituais, uma profilaxia para os nossos conflitos domésticos, para os nossos conflitos pessoais. Quando você percebe isso aí, vale a pena? Fica na consciência de cada um. É fácil fazer o Evangelho? É simples, mas não é fácil. É simples, muito simples, mas não é fácil. Sabe por quê? Precisa ter disciplina. E se não tem disciplina, não vai. Porque como que eu faço um Evangelho no Lar? Primeiro, eu escolho. Eu já estou sabendo. Eu já estou sabendo. Olha uma água para mim, por favor. Eu já estou sabendo que o Evangelho no Lar vai dar um ambiente de paz na minha casa. Um ambiente de proteção na minha casa. Um ambiente de proteção divino, que eu não estou vendo. Mas, como a gente tem essa coisa dessas trocas da sombra e da luz em nós e em todos, e no ambiente, o pau come. As brigas acontecem. Nós não sabemos nem de nós. Nós não sabemos qual é a nossa reação diante de uma situação que a gente não conhece. Mas a diferença de quem faz Evangelho no Lar é que na hora tem serenidade e respira e espera mais um pouco.